Olá, Paz do Senhor, 12º capítulo, parte B, ok? Vamos lá. Fiel, bem, agora conheço a diferença que há entre o dizer e o fazer, e daqui por diante terei sempre presente essa distinção. Cristão, falando agora. Com efeito, são coisas distintas, como a alma e o corpo, porque assim como o corpo sem a alma não é mais do que um cadáver, a alma da religião é a parte prática. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai consiste nisto: em visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e em se conservar cada um assim isento da corrupção desse século. Tiago 1:27. Loquaz não o entende assim. Julga que o ouvir e o falar é que fazem o bom cristão, e assim traz enganada a sua própria alma. O ouvir não é mais do que semear a palavra, e o falar não é bastante para demonstrar que há fruto. Realmente no coração e na vida, e devemos estar bem seguros de que no dia do juízo serão todos julgados segundo os frutos que houverem produzido. Mateus 25:31-46. Não se lhes perguntará, creste, mas sim, praticaste. E nesta conformidade será o julgamento. Por isso, é o fim do mundo comparado à cega da seara. E tu sabes perfeitamente que o segador não considera senão os frutos que tenha produzido. Não quero dizer com isto que possa aceitar-se ali coisa alguma que não seja da fé, mas digo que para te mostrar que pouco valor teriam naquele dia as profissões e os protestos de Loquaz. Fiel. Isso faz-me lembrar das palavras com que Moisés descreve o animal limpo, Levítico 11, Deuteronômio 14. É naquele que tem as unhas fendidas e que remói. Uma só dessas qualidades não basta para a classificação de limpo. A lebre remói, mas é imunda, porque não tem unhas fendidas. Assim acontece com o loquaz. Remói, busca conhecimentos, rumina a palavra, mas não tem as unhas fendidas. Não se aparta do caminho dos pecadores. Mas a semelhança da lebre tem patas de cão ou de urso, portanto imundo. Quer dizer, o conhecimento teológico é muito importante, mas não é mais importante que o caráter cristão, né? Então é importante que nós tenhamos o conhecimento, o mínimo necessário, o qual o Espírito Santo dá a todos, mas também a vivência, o caráter cristão. É muito importante. Cristão, a meu ver, deste a esses textos o verdadeiro sentido evangélico, ao que eu acrescentarei outro pensamento. Paulo chama aos grandes faladores como metal que soa e sino que tine, 1 Coríntios 13:1. Ou, como em outro lugar, coisas inanimadas que fazem consonância ou ressonância, 1 Coríntios 14:7. Coisas sem vida, isto é, sem a verdadeira fé e a verdadeira graça do Evangelho, que, portanto, nunca poderão ter lugar no reino dos céus entre os filhos da vida, ainda que, falando, produza sons semelhantes à voz dos anjos. Fiel. Eis a razão porque a princípio me agradou muito sua companhia, e agora já me aborrece, como nos veremos livres dele. Cristão, segue os meus conselhos. Fiel. Se fizeres o que te digo, também ele se aborrecerá de ir ao teu lado, exceto se Deus tocar no seu coração e o converter. Fiel, que hei de fazer então? Cristão, ouve, aproxima-te dele e fala-lhe a sério sobre o poder da religião. Quando ele tiver aprovado as tuas palavras, o que não deixará de fazer, pergunta-lhe diretamente se isso é o que ele pratica no seu coração, na sua casa e na sua vida. Então Fiel, aproximando-se outra vez de Loquaz, perguntou-lhe: Então, que tal ides agora? Loquaz: Vou bem, mas julgava que teríamos conversado mais. Fiel: Conversaremos agora. E visto que deixastes a mim a escolha do assunto, proponho este, disse Fiel. Como se manifesta a graça salvadora de Deus e quando existe no coração do homem? Loquaz: Quereis dizer que vamos falar acerca do poder das coisas espirituais?
O assunto é excelente e estou bem disposto a responder-vos desde já. Primeiro, disse Loquaz, quando a graça de Deus existe no coração, causa um grande clamor contra o pecado. Segundo, foi falando. Aí Fiel disse, mais devagar. Consideremos cada coisa de per si. Parece-me que falais mais acertadamente, dizendo que se manifesta inclinar a alma a aborrecer o pecado. Loquaz, então, que diferença há entre aclamar contra o pecado e odiá-lo? Fiel, muitíssima. Podemos, por decência, aclamar contra o pecado e não o odiarmos. Tenho ouvido muita gente clamar contra o pecado, até do púlpito, e não obstante, o toleram bem nos seus corações, nas casas e nas suas vidas. A senhora de Potifar clamou em altas vozes, com a maior energia, como se fosse muito casta, conforme Gênesis 39:15. E apesar disso, fora ela quem provocara o pecado e de boa vontade o cometera. Os clamores de algumas pessoas contra o pecado são como de uma mãe contra o filho, a quem repreende, mas que logo beija e acaricia. Loquaz. Parece-me que quereis apanhar-me nos meus próprios argumentos. Fiel, não. Apenas desejo colocar as coisas no seu verdadeiro pé. Dizei agora qual é o segundo ponto com que demonstrais a existência da obra da graça no coração de uma pessoa. Loquaz. Um grande conhecimento dos mistérios evangélicos. Fiel. Deveis por este em primeiro lugar, mas ou em primeiro ou em segundo é sempre falso. Porque podemos obter facilmente muitos conhecimentos evangélicos, estudando, né? E não termos a obra da graça em nossas vidas. Ainda mais pode um homem possuir toda a ciência e, apesar disso, não ser coisa alguma e, portanto, nem filho de Deus. 1 Coríntios 13:2. Quando Cristo perguntou, sabei todas estas coisas? E os discípulos responderam afirmativamente, acrescentou, bem-aventurados sereis se as praticardes, se as fizerdes. Não chama bem-aventurados aos que sabem, mas aos que praticam. Porque é um conhecimento que não é acompanhado de ação ou de obra. Tal é o daquele que conhece a vontade de seu amo e não a faz. Pode, pois, um homem saber tanto como um anjo e não ser cristão? Donde se conclui que a vossa segunda prova não é verdadeira. É certo que o saber agrada aos faladores e aos jactanciosos, mas o que a Deus agrada é o fazer, é o viver a vida cristã. Não quero dizer com isto que o coração possa ser bom sem o conhecimento, porque sem ele nada vale. Logo, há dois conhecimentos distintos, aquele que trata de investigar as coisas e aquele que é acompanhado da graça, fé e amor, e que faz com que o homem pratique de coração a vontade de Deus. O primeiro satisfaz o falador, mas o verdadeiro cristão só se satisfaz com o segundo. Dá-me inteligência e estudarei a sua lei, e guardarei de todo o meu coração a tua palavra. Salmo 119:34. Loquaz. Está aí outra vez criticando as minhas palavras e nada mais? Não creio que seja para edificação. Fiel. Pois se quiserdes, passemos adiante e apresentai outro sinal por onde se manifeste a obra da graça, onde existe. Loquaz. Não é escusado, pois vejo que é impossível chegarmos a um acordo. Nesse caso, Fiel disse, apresentá-lo-ei eu. Loquaz, faz então o que você quer. Parando aqui para continuar daqui a pouco na terceira parte do capítulo 12.